Oi, pessoal. Hoje a gente vai ver o último caso de técnica de integração que é abordado no curso de Cálculo N2, que é o terceiro caso de frações parciais, tá? Aqui, novamente, a gente tem f sendo uma função racional, ou seja, uma razão entre dois polinômios em que o numerador tem grau menor do que o denominador, só que, diferente dos outros casos, né, no primeiro caso a gente tinha um denominador que era um produto de fatores de grau 1 distintos, né? O segundo caso, o denominador era um produto de fatores de grau 1 que se repetiam. E agora a gente vai ver o terceiro caso em que o denominador ele tem como um dos seus fatores um polinômio de grau 2 irredutível. O que vem a ser um polinômio irredutível? Nesse caso, o delta ele é negativo. Se o delta é negativo, significa que esse polinômio, essa equação aqui, ela não tem essa função, né? Ela não tem raiz. Então, a gente não consegue fatorar e reescrever isso como produto de fatores de grau 1, certo? Então, não tem como reduzir esse grau. Então, quando isso acontecer, ao fator correspondente na fração parcial, que tem o denominador ax ao quadrado mais bx mais c, a gente vai colocar como numerador bx mais c. A gente vai colocar um polinômio de grau 1. E aí segue o passo a passo que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, para começar os exercícios, porque é simplesmente aplicação mesmo de exercício, vamos ver como exemplo. Vou botar aqui exemplo. Vamos ver essa questão aqui, é integral, é a questão 24 da lista 2. 2 mais 2x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. É um pouquinho diferente do caso que eu mencionei, mas não tem problema, tá? Dx. Então, a gente observa a primeira coisa, né? O numerador tem grau 2. O denominador, quando eu fizer esse produto, vai ter grau 4. Então, tá tudo certo. A gente já sabe que a gente pode aplicar diretamente o que a gente aprendeu, né? Não precisa fazer divisão de polinômio. Então, o que é que vai acontecer? Perceba que aqui eu tenho um fator que se repete, que é o fator x ao quadrado, né? E o fator, se olhar o delta aqui, desse fator dá o quê? Dá 4 menos 4 vezes 1 vezes 2, dá menos 4, que é negativo. Então, esse é um fator irredutível. Então, esse aqui vai ficar A sobre x mais B sobre x ao quadrado, já que esse primeiro fator ele é repetido, mais cx mais d sobre x ao quadrado menos 2x mais 2. Efetuando as devidas multiplicações aqui, MMC e tudo mais, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 2. Tudo isso dividido por x sobra x, então fica ax. Sobra x vezes o outro polinômio, né? Mais b x ao quadrado menos 2x mais 2, mais cx mais d vezes x ao quadrado. Quem não entendeu, o que eu estou fazendo é pegar isso, dividir pelo denominador e multiplicar pelo que tem no numerador. Então, se eu tenho duas frações, significa que 2 mais 2x menos x ao quadrado, isso é igual a x ao quadrado. Eu vou efetuar a multiplicação aqui. X ao cubo menos 2x mais 2x, menos 2x ao quadrado mais 2x, mais b, x ao quadrado
menos 2x mais 2, mais cx ao cubo, mais dx ao quadrado. A gente pode fazer como eu falei no outro exemplo, de atribuir valores, né? Porque se eu tenho uma equação, eu posso atribuir valores e resultar nas soluções que eu quero. Se eu considerar x igual a zero, perceba que aqui vai dar zero, então eu vou zerar o coeficiente a, e esse último também vai dar zero. E aí eu descubro o b. Vê só. Nesse caso, dá pra gente fazer dessa forma, certo? Se eu pego x igual a zero, substituo. Aqui desse lado vai ficar 2 igual. Aqui vai dar a vezes 0, que dá 0. Aqui vai dar b vezes 2, dá 2b. E aqui vai dar 0. Então, eu chego que b é igual a 1, certo? Se eu chego que b é igual a 1, aí eu vou tentar encontrar outro valor que quando eu substituo aqui x por ele, zere outros fatores aqui para descobrir outras constantes. Não fica tão evidente quanto quando eu tenho fatores de grau 1. Então, essa abordagem ela é muito interessante se eu tivesse algo assim, mais b, x menos 3, mais c, x menos 7. Porque de cara eu saberia, né? Eu ia considerar x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 7. Porque aí eu ia cancelando uma constante por uma constante e descobrindo as outras. Por isso que eu acho sempre que um método mais geral, e aí eu vou retornar ao meu método mais geral, é montar o sistema, tá? Então, eu vou montar o sistema. Como é que eu vou montar o sistema? Vou escrever aqui, colocar em evidência tudo que está multiplicado por x ao cubo, a mais c. O que é que está multiplicado por x ao quadrado? Menos 2a mais b mais d, x ao quadrado. O que é que está multiplicado por x? 2a menos 2b. E os termos independentes, mais 2b e só. Então, a gente vai ter que a mais c vai ser 0, menos 2a mais b mais d vai ser menos 1, 2a menos 2b vai ser 2, e 2b, que é o termo independente, tem que dar 2. Então, daqui a gente tira o quê? A gente tira primeiramente que b é igual a 1. Se b é igual a 1, voltando para essa equação de cima, a gente chega que 2a menos 2 é igual a 2, o que implica que 2a é igual a 4, o que implica que a é igual a 2. Se a é igual a 2, subindo a equação, aqui fica menos 2 vezes 2, vou botar direto, menos 4, mais b, que é 1, mais d é igual a menos 1. Não está muito organizado não, mas espero que vocês compreendam. Isso implica que d é igual a, que vai dar menos 3, d é igual a 2. E aqui, como a é 2, o c é menos 2. Portanto, essa integral eu acabei escrevendo tudo de azul hoje, esqueci. Vou voltar a escrever de preto para vocês diferenciarem o enunciado da resposta, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa da integral de o a é 2. Então, 2 sobre x mais o b é 1. 1 sobre x ao quadrado mais c, que é menos 2. Vou botar assim, menos 2 x mais d, que é 2, sobre x ao quadrado menos 2x mais 2. Eu vou colocar esse menos aqui pra frente, tá? Em evidência, e aqui fica assim. Fica melhor. dx. Então, fazer essa integral é fazer essa integral. Vou copiar isso aqui. E aí eu continuo aqui. Pronto.
Então, vamos lá. Essa primeira integral é direta, isso dá 2 ln do módulo de x. Essa segunda eu já fiz algumas vezes, dá menos 1 sobre x, fica só a terceira. Nesse caso desse enunciado, eu fui boazinha, porque aqui a gente consegue fazer uma substituição simples diretamente. Se eu chamar u de x ao quadrado menos 2x mais 2, a derivada disso dá 2x menos 2, que é justamente o numerador dessa fração. Então, a integral de 2x menos 2 sobre x ao quadrado menos 2x mais 2 dá justamente a integral de 1 sobre u du, que é o ln do módulo de u mais uma constante. Então, isso aqui, voltando, né? Menos 1 sobre x, menos ln do módulo de x ao quadrado, menos 2x mais 2, mais uma constante. E aí, terminou a questão. Eu vou colocar aqui mais um exemplo, que não é de lista nenhuma, esse é do Guidorize. Que, na verdade, é o seguinte, imagine que depois que a gente fizesse todo esse processo, que a gente fez, em vez de aparecer uma integral bem bonitinha, né, como aquela, aparecesse uma coisa com essa cara, tá? Aparecesse uma coisa com essa cara. Aqui eu não consigo usar substituição simples, porque se eu usar substituição simples, não vai retornar, né? Se eu chamar o de x ao quadrado mais 2x mais 2, eu não chego no numerador. Então, aqui eu tenho que ver de outra forma. Então, se aparecesse, depois de fazer todo esse processo das frações parciais, uma integral com essa cara, o que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que tentar reescrever esse denominador de forma conveniente. Mas que forma conveniente? Como um quadrado de uma soma, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente repete o x mais esse segundo termo dividido por 2. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Se eu faço isso, isso é x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, dá 2x, vou botar aqui. Isso é x ao quadrado mais 2x mais o quadrado do segundo. Então, para chegar aqui, só falta somar mais 1, tá? Então, isso nada mais é do que 2x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado mais 1. Ok? Aí, o que é que eu faço agora? Agora, eu vou fazer a substituição. Eu vou chamar u de x mais 1. Se eu chamo u de x mais 1, du é dx, porque a derivada de x é 1. Então, isso aqui vai ficar integral de u ao quadrado mais 1 du. Esse denominador lembra muito a derivada de um arco tangente, né? Não sei se vocês lembram, mas a derivada de arco tangente de u, isso é 1 sobre u ao quadrado mais 1. E é por isso que a gente está fazendo esse processo. Vai ficar duas vezes. Se u é x mais 1, então x é u menos 1. Então, vai ficar u menos 1 mais 1. Aí, vamos efetuar essa conta. Novamente, esqueci de botar o grafite, mas é a vida. Então, aqui vai ficar 2u menos 2 mais 1 sobre u ao quadrado mais 1 du, que isso dá 2u menos 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. E agora, como eu falei ainda agorinha,
Isso aqui é a derivada de um arco tangente. Então, vou separar isso em duas frações parciais novamente. Menos 1 sobre u ao quadrado mais 1. Essa primeira, se eu faço agora uma substituição, sai direto, né? Se eu chamo v de u ao quadrado mais 1, a derivada disso dá 2u. Então, eu não vou fazer, fica a cargo de vocês, é o ln de u ao quadrado mais 1. E essa segunda é justamente a derivada, a integral, né, de u sobre u ao quadrado mais 1 é arco tangente de u. Ou seja, isso é ln do módulo de x mais 1 ao quadrado mais 1 menos arco tangente de x mais 1 mais c. Então, se depois das frações parciais surgir algo com essa cara ou similar, em que você não consegue usar substituição, logo você está aqui com o seu polinômio, vou botar assim, você tenta escrever ele como sendo x mais b sobre 2 ao quadrado mais alguma constante, certo? E aí vai usar uma substituição para forçar a aparecer um arco tangente. Bom, então é isso. A gente termina agora as técnicas de integração, né? Não todas, existem outras coisas um pouco mais complicadas, um pouco menos, mas que são abordadas em geral nos cursos e que vocês vão precisar no DN3, está aí, né? Agora é com vocês fazerem as listas, verem o que é que tem mais dificuldade. Eu fiquei de preparar um vídeo e eu vou preparar um vídeo com umas 5 questões, uma de cada, para vocês decidirem qual é o melhor método para fazer. E depois, vamos ver, né, se eu começar a dar aula de N3, o que é que vocês preferem, tá? Então, eu espero que tenha algum retorno aí do que vocês acham que a gente deve seguir daqui pra frente, ou, enfim, fica todo mundo sem fazer nada, enfim. Valeu, até mais.